família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí de terça-feira, ó, tô perdido no tempo, tá? Dia 10 de março de 2026, trazendo o vídeo de hoje aí, o único vídeo aí da noite, né, dessa noite de terça-feira. Eu tenho feito aí um vídeo por dia, né, gente? Porque assim, eu deixo para reunir todos os assuntos. Só um minutinho, peraí. Perdão, desculpa, tá? Eu deixo para reunir todos os assuntos, né? E faço logo um vídeo só. O vídeo fica longo, mas pelo menos é um vídeo só por dia, né? A gente já fala de tudo de uma vez, tem que falar. E esse vai ser mais um vídeo aí nessa sua terça-feira, o único vídeo do dia. Pretendo fazer uns curtos aí daqui a pouquinho também, né? De repente sobe os curtos até antes desse vídeo aqui no canal. Mas vamos falar de Vasco, vamos falar de assuntos relacionados ao Vasco da Gama, que tem muito assunto aqui para falar com vocês. Vamos acelerar aqui para o vídeo também não ficar muito longo, tá? A gente vai falar de SAF, a gente vai falar de patrocínio master, especulações, tá, gente? É o que temos para hoje. Vai falar também da preparação do time para o jogo de quinta-feira, né? Hoje tem Campeonato Brasileiro. Eu esqueci de trazer aqui a pauta aqui do Campeonato Brasileiro, mas já tem algumas rodadas para começar hoje. Amanhã eu trago aqui direitinho resultado, quem é que jogou, quem é que ainda vai jogar, o decorrer da rodada. Eu esqueci de fazer, gente. Vocês me perdoem, mas eu vou falar de Campeonato Brasileiro mais precisamente amanhã. Mas eu estou sabendo aí que hoje já tem rodada, já tem o início da quinta rodada do Campeonato Brasileiro aí de 2026, né? Então vamos falar de Vasco. Primeiro peço a vocês o joinha, o like, peço para que você se inscreva no canal, peço que você ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar, para impulsionar o vídeo aí na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, pois sem vocês eu não sou nada, eu não sou ninguém, gente. Vou falar de Vasco, que é o mais importante, né? A gente tem que falar de Campeonato Brasileiro, sim, mas inerente ao Vasco da Gama. Olha, vou começar a falar de SAF, tá, gente? O Fábio Azevedo, né? Nosso digníssimo jornalista vascaíno, Fábio Azevedo, subiu uma matéria hoje, uma nota hoje, né, dizendo que a venda da SAF do Vasco está bem encaminhada. Isso está todo mundo já careca de saber, é o que estão dizendo aí aos quatro cantos do mundo, né? E de que a negociação não é só com o Marcos Lamáquia, tá? Fábio Azevedo alega que o Vasco negocia também com outro grupo em paralelo, tá? E que está em estágio avançado, mas o nome é mantido em sigilo. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, importante, tá? Eu vejo em grupos de WhatsApp aí, vascaínos, cara, assim, desculpa a expressão que eu vou usar, mas torcedores, assim, que não se aprofundam muito bem no que acontece dentro do clube, no dia a dia, não é que eu seja formado, não é que, que eu esteja lá dentro do clube assistindo tudo e sabendo de tudo. Não é isso, cara. Eu não sei de nada. O que eu trago aqui para vocês são notícias que vêm aí em redes sociais, que vêm aí nas principais plataformas aí, que noticiam futebol, e eu faço um resumo e repercuto aqui para vocês. Eu não sou jornalista, eu não dou furo de reportagem, eu não faço nada disso, cara. Eu apenas reajo às notícias que saem sobre o Vasco da Gama e sobre o futebol brasileiro. Mas tem torcedor do Vasco, cara, que eles são totalmente alienados do que acontece no clube, né? Ou do que sai no clube no dia a dia, ou do histórico de tudo que aconteceu no Vasco dos 5 anos para cá, tá? Principalmente quando o Vasco foi vendido para 777, quando eles criaram essa história de SAF no Vasco da Gama. Então, tem muito torcedor que não sabe ao certo o que aconteceu naquela época, dessa venda para 777, o porquê que deu errado, o porquê que aquilo ali foi um tiro na água,
que poderia levar o Vasco à falência, que poderia levar ao fim do Vasco da Gama, tá? Então, cara, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo bem. Aí vocês vão falar para mim o seguinte: o Marco Lamáquia, porra, é o filho do José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. Então não é a 777, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é e coisa e tal. Cara, será que todo mundo sabe quem ele é? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar desse cara. O que dá credibilidade para ele é dele ser filho do José Roberto Lamáquia, dono de uma empresa conhecidíssima de empréstimos consignados para aposentados, né? Que um monte de aposentados se endivida com ela, com a Crefisa, né? Cujo a tia Leila é mulher do José Roberto Lamáquia, presidente do Palmeiras. É o que a gente tem de conhecimento desse cara. É o que a gente tem de conhecimento. Diz que ele tem um patrimônio monstruoso, ele com a esposa dele juntando, chega a ter mais dinheiro do que o pai dele, coisa e tal. Mas beleza, o cara mal aparece em rede social, você pouco vê fotos dele em qualquer rede social, já foi comentado isso aí por outros jornalistas, tá? Tu pouco sabe das movimentações dele. Aí ele ser filho do dono da Crefisa dá credibilidade de que ele vai ser a melhor coisa que vai acontecer pro Vasco. Que ele vai ter uma intenção de botar o Vasco lá com uma repercussão mundial do caralho pro Vasco ganhar a porra toda. Vocês acham que vai ser assim? Que ele vai vir como sei lá, o salvador da pátria vascaíno lá, um enviado de Deus que vai salvar o Vasco e vai transformar o Vasco numa potência sem querer nada em troca? Gente, pelo amor de Deus, né, cara? E outra, esse Fábio Azevedo aí, ele não tem, na minha opinião, desculpa, ele não tem credibilidade pra porra nenhuma, tá? E ele tá novamente aí fazendo estardalhaço com o negócio de venda de SAF, assim como ele fez com a 777. Com a 777 foi a mesma coisa. E são os mesmos personagens que estão aparecendo da vez da 777. Fábio Azevedo, Flávio Dias, Lucas Pedrosa, todos esses estão novamente em cena, aparecendo, falando de venda de SAF mais uma vez. Dizendo, é isso que tem que ser feito, é o que vai ser bom para o Vasco, vai ser a redenção do Vasco para todos os problemas, o Vasco está estruturado numa RJ, o Marco Lamáquia é um cara sério, é um cara responsável, vai tornar o Vasco numa potência. Gente, menos, muito menos. Calma, mussarelo, calma, que as coisas não são assim. O Marco Lamáquia não vai chegar de cara e fazer milagre no Vasco, cara. Não vai. Primeiro ele vai pagar a dívida, tá? Por isso que tem uma due diligência, é para ver as dívidas do Vasco. É para isso que tem a due diligência, que foi feita antes, né? Os estágios que foram feitos antes, é para isso, NDA, essa na NDA, é para isso, para ver o patrimônio, os ativos, para ver o que tem de dívida, é para isso. Ele vai atacar a dívida primeiro. O Vasco não vai sair ganhando Libertadores no ano que ele assumir, cara. Não vai. E outra coisa, que empresa é essa que está em sigilo, que está junto com o Marco Lamáquia para comprar a SAF do Vasco? Agora está aparecendo mais uma empresa que esse cara está inventando aí. Porra! Então, cara, vamos deixar as coisas acontecer para a gente não arrebentar a cabeça de novo, igual a torcida do Vasco arrebentou da outra vez com a 777. Que a torcida do Vasco, a Força Jovem, foi para frente do calabouço lá, comemorar como se fosse um título, dizendo que a 777 tem dinheiro pra caralho. E outra coisa que eu vou lembrar a vocês, tá? Os que estão vendendo o Vasco hoje são os mesmos que venderam o Vasco pra 777 lá atrás. Ah, mas é o Pedrinho. Cara, não importa. O grupo do Pedrinho participou da venda pra 777 também. Tá? Também. Foi o Salgado, o Osório, a galerinha do Salgado e a galerinha da Sempre Vasco, que é o pessoal do Pedrinho, que é o grupo do Pedrinho. Então, cara, não tem nada de novo. Os personagens são os mesmos, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, para de se iludir.
Parem de se iludir achando que o Lamacchia vai comprar o Vasco e vai, porra, enfiar um caralhão de dinheiro no Vasco, que o Vasco vai virar. Não vai, cara. Não vai. Não é assim. Não é assim, tá? É só um recado que eu tenho para dar para vocês. Aí o Fábio Azevedo, ele vem dizendo também que o Vasco ainda negocia com a BYD, aquela, né, fábrica de carros elétricos, a fábrica chinesa de carros elétricos. Diz que as negociações com a BYD para ser o patrocinador master do Vasco ainda continuam, né, segundo ele, né, mas o que a gente ouviu falar é que tinha esfriado as conversas. E falar em patrocínio master, olha só como é que são as coisas. O Fábio Azevedo diz que o Vasco negocia ainda com a BYD. Subiu uma matéria do GE dizendo que o Vasco, né, tá com caixa em dia, né, por causa da venda do Ryan. O Vasco aí ele lucrou cerca de 25 milhões de euros, cerca de 151 milhões de reais da parte que cabia a ele na transação, né? E o clube ganhou aí um respiro financeiro e para segurar as pontas aí, né? Enquanto não tem um patrocinador master, que o Vasco começou o ano sem um patrocínio master e ainda está à procura desse patrocinador, entendeu? Então a diretoria busca um lastro, é isso? Espera aí. Putz, eu não entendo a minha própria letra, cara, impressionante, cara. Espera aí, um patrocínio, desculpa, o Vasco ainda procura um patrocínio fora do ramo das casas de aposta. O Vasco não quer fechar com casa de aposta, ele está evitando fechar com casa de aposta, porque tem aí uma PL aí, não sei se é PL, eu não sei o que é, ai caraca, esqueci o termo que se dá, lá em Brasília, né, tramitando no Senado aí, de que casas de aposta vão ser proibidas de fazer propagandas de qualquer tipo, tá? Seja na televisão, seja em clube de futebol, seja em qualquer ramo esportivo, seja em revista, em rádio, em plataforma digital, vai ser proibida a propaganda de casa de apostas. Então o Vasco pode fechar com uma casa de aposta agora e essa PL ser sancionada lá pelo Senado lá e depois o Vasco ter que romper contrato. Então é complicado, cara. Isso aí vai foder meio mundo aí no futebol, tá? Porque a maior parte dos clubes aí é patrocinado por Bet. Corinthians, Urubu, o Fluminense, não sei se o Botafogo também, acho que o Botafogo também o Palmeiras, então vai lascar meio mundo aí, tá? Então, o Vasco ele tá buscando uma empresa fora aí, negócio de casa de aposta, né? Assim, nem todas têm consistência financeira, nem todas assim mostram um compliance, tá? Mostra uma segurança financeira para o Vasco poder fechar. O Vasco andou vendo aí uma bet aí para poder fechar também, além da BYD, né? Tinha aí uma bet que agora eu esqueci o nome qual que é, cara. Eu esqueci qual é o nome da bet, mas enfim, o Vasco não viu ali confiança, né? Um compliance legal ali, uma segurança para poder fechar aí com essa casa de aposta. O que eles fazem muito bem, cara. O que eles fazem muito bem, que pode ser também uma furada. Entendeu? Os caras prometerem mundos e fundos que vai investir 80, 90 milhões no Vasco no ano e não cumprir. Entendeu? Pode acontecer também, né? Então a matéria continua, que o resumo que eu fiz, né, diz que a posição é esperar para conversar com companhias de outros ramos até o fim do primeiro semestre. Então, ou seja, a diretoria vai empurrar até o final do primeiro semestre. Parece que a venda do Ryan deu uma sustância ali nos caixas do clube e dá para aguardar aí até o final do primeiro semestre para ver a melhor oportunidade para o Vasco, né? E associado a isso também tem a venda da SAF aí, que talvez esse Lamacchia aí vai trazer um patrocínio dele, eu não sei, cara, o que pode acontecer lá na frente. Então diz que a posição é esperar e diz que casas de apostas não estão descartados, tá? Diz que não está descartado não, que no último caso, né, se aparecer uma empresa com proposta lucrativa, considerada sólida no sentido de segurança, o Vasco pode fechar. Então, se for uma casa de aposta, ela tem que mostrar solidez
ali, pelo menos financeira, para o Vasco poder fechar alguma coisa com alguma casa de aposta que vier a patrocinar o Vasco, o que eu acho muito válido. Então, a preferência do Vasco não é a casa de aposta. A preferência do Vasco é outra empresa fora essa coisa de bet, de casa de aposta esportiva. Aí é que a gente, assim, né, que a gente vê ali a nota do Fábio Azevedo de ainda negociar com a Baed. Será? A Baed tentou lá comprar o name right lá do estádio do São Paulo, que hoje é Morumbis, né? Mas parece que não chegou num acordo. A Baed não chegou num acordo lá com o São Paulo para ser o dono dos name right lá do estádio. Então vamos ver. Talvez as negociações com o Vasco voltem a todo vapor, né? Vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos. Olha, o Puma Rodrigues ganhou o prêmio de melhor lateral direito do Campeonato Carioca ontem, tá? E teve lá cerimônia de premiação e tudo. E a defesa do Vasco também. E apenas 3 gols sofridos, tá? Então a defesa do Vasco termina o Campeonato Carioca, mesmo não conseguindo o título, né? Com 11 jogos e apenas 3 gols sofridos. Como é que pode, né, cara, a gente ter sido eliminado do Campeonato Carioca da forma que foi, né? Fomos nos pênaltis, né? Por imprudência, né? Aí o Puma falou dos treinamentos com o novo técnico, o Renato Gaúcho, e ele falou que é muito a parte física e, por enquanto, até agora, nada de tática, tá? É o estilo Renato Gaúcho de ser, né? Não é à toa que o Wagner, aquele meio campo do que jogou no Fluminense, na época que o Renato foi técnico do Fluminense e ele atuava ainda, né? Ele falou que a parte tática lá era com os jogadores. Tipo assim, o Renato passava uma coisa, os jogadores se reuniam e falavam assim, olha, gente, vamos fazer assim, não vamos fazer o que ele falou, não, vamos fazer desse jeito. Eu não acredito não, cara. Eu não acredito que o Renato tenha conseguido muitos êxitos aí pelos clubes que ele passou, ganhou títulos importantes e tudo, porra, sem nenhuma tática. Não é possível isso. Ele deve dar tática sim, mas ele não deve dar tanta tática assim, igual os outros técnicos dão, é mais na base da conversa. Então, eu vou deixar aí o vídeo do Puma Rodrigues falando aí no famoso aí no velho Portunhal. Vamos ver se vocês entendem aí. O Puma Rodrigues falando que a parte física está sendo bem trabalhada, que por enquanto a tática ele está deixando a segundo plano. Daqui a pouco eu volto. Não, é muito boa. Como falei, a gente vem trabalhando muito intenso, muito físico. Ainda não fez uma questão mais tática, só que começou hoje a semana também a trabalhar isso. Então a gente está predisposta, como falei, tem um grupo muito trabalhador que vai fazer o que o treinador pida. Então vocês viram aí o Puma Rodrigues, né, dando entrevista, falando aí dos treinamentos com o Renato Gaúcho, continuando a falar do Campeonato Carioca, né? Olha só, cara, para você ver como é que esse Campeonato Carioca, que eu falei aqui várias vezes, que ele não serve para merda nenhuma, tá? O Vasco teve renda negativa no Campeonato Carioca, mesmo chegando na semifinal. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar um número aqui para vocês. O Fluminense teve a melhor renda positiva do Campeonato Carioca, acima do Urubu, que foi campeão. Olha só que coisa bizarra, cara, contraditória, tá? Por isso que eu falo, cara, que não tem que ligar para essa merda de campeonato. Esse campeonato é um lixo. Ele é um lixo, ele não serve para nada. Ele só é bom para rivalidade. Se acabar com a rivalidade, acabou o Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca não existe. Porque ele não dá premiação boa. Uma taça michuruca que do ano passado a taça chegou a quebrar na mão do jogador do Urubu. O Zico foi dar a taça para o jogador do Urubu levantar, a taça quebrou. Coisa de segunda mão, entendeu? Então, cara, não serve para nada. Esse campeonato da Ferg não serve para nada. Olha só, agendas positivas foram do Flu-C, 2,7 milhões. O Urubu vem em segundo com 1 milhão. Olha só o que eles tiveram de faturamento. 1 milhão por ter conquistado o título do Carioca. E o Madureira, que vem em terceiro com 4 mil. Tá? Aí as piores rendas foram o seguinte. O Bangu, menos 94 mil. O Vasco, menos 104 mil.
O Boa Vista, menos 148 mil. O Nova Iguaçu, menos 167 mil. O Volta Redonda, menos 205 mil. A Portuguesa, menos 251 mil. O Sampaio Correia, menos 257 mil. O Maricá, menos 259 mil. E o último, Botafogo, que conquistou a Taça Rio. Lá o título de bonificação, para não cair. 643 mil negativos. Negativo! O Botafogo teve uma renda negativa de 643 mil, conquistando a Taça Rio. Cara, é um campeonato totalmente bizarro, cara. Eles desvalorizaram a Taça Rio, que era importante, que dava vaga para a final do campeonato. Eles desvalorizaram a Taça Guanabara também. O pessoal conquista a Taça Guanabara e não tem ênfase nenhuma, só dá vaga para a final. Antigamente a Taça Guanabara era considerado um título, hoje não é mais. Tá entendendo? Eles acabaram com o Campeonato Carioca, cara. Eles acabaram. O que já era ruim, eles conseguiram piorar. Então, meu amigo, sinceramente, cara, o Vasco chega e entrar com o time em reserva todo ano para disputar essa merda. Deixa o Flamengo ter 40, 50, 60 estaduais. Problema deles, cara. Eu quero que o Vasco se prepare para ganhar brasileiro, para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar a Sul-Americana, Libertadores. Eu quero ganhar isso. Eu não quero ganhar Campeonato Carioca. Eu quero que o Campeonato Carioca se foda. Entendeu? É só serve para encher o bolso do Rubinho lá, do Rubens Lopes, de dinheiro, cara, de grana. Só serve para isso, cara. Mais nada. Mais nada. Pessoal, olha, falar do jogo aí de quinta-feira, já foram vendidos 15 mil ingressos para a partida contra o Palmeiras, que ocorre em São Januário, quinta-feira, né, às 19h30. E o Bruno Lopes, né, o garoto da base aí, tem treinado mais uma vez entre os profissionais e parece que vai ganhar chance aí com o Renato Gaúcho aqui, nota aqui do Mário Coelho Vasco. Deixa eu só dar a fonte aqui, gente, do Patrocínio Master, né? Do Patrocínio Master não, do levantamento aqui, não tem fonte. Então deixa para lá. O Mário Coelho Vasco dizendo aí que o Bruno Lopes está treinando entre os profissionais e parece que o Renato Gaúcho vai dar chance aí pro garoto. Se tivesse Fernando Diniz ainda como técnico aí, cara, o Bruno Lopes não ia estar ganhando essa chance, não. Vocês podem ter certeza disso. Olha a diferença de um profissional para o outro, tá? Olha a diferença. O único que se deu bem com o Fernando Diniz foi o Ryan. Foi o único que se deu bem. O resto, amigo, ele só queimou. Ele só fez queimar. Continuando, né, falando do jogo, vamos falar do rival agora. O Palmeiras deve vir com um time todo alternativo. Segundo lá o tal do Diego Firmino, do canal IP do Porco, é um setorista, né, ou é um influencer do Palmeiras. Ele falou que aí que o Palmeiras pode vir com um time alternativo. E a escalação do Palmeiras deve ser a seguinte: Carlos Miguel no gol, Giai, Fux, Murilo, Jefter, Emiliano, Lucas Evangelista, John Arias, Alan, Sosa e Felipe Anderson. Cara, se esse é o time alternativo do Palmeiras, meu irmão, o Vasco que coloque a barba de molho, porque vai ser complicado, tá? Vai ser joguinho complicado aí pro Vasco aí na quinta-feira, porque esse é o time alternativo do Palmeiras. John Arias, Felipe Anderson, Fux. Porra, meu irmão, esquece. Esquece, vai ter que jogar muita bola, meu irmão. Olha, falar aqui do Léo Jardim, tá? Um dado bacana do Léo Jardim. O Léo Jardim tá entre os maiores pegadores de pênalti do mundo, tá? Diz que ele é o segundo das top 10 ligas do mundo nos últimos 12 meses, tá? Segundo aí o site SofaScore. Primeiro vem o Jari Debusser com 7 defesas, o Agostinho Rossi do Urubu com 6, o Everson do Atlético Mineiro com 6 e o Léo Jardim também com 6. Os três empatados aí com 6 pênaltis defendidos, 27% de aproveitamento. Aí logo depois vem o Adrian Semper com 4 defesas, o quê? Metvei Safanov, o carrasco do Urubu no Interclubes, com 4 defesas. As 4 defesas que ele fez com o Urubu tá aqui computadas aqui no SofaScore.
E o Hugo Souza do Corinthians também com 4. Diz que a porcentagem representa o número de defesas em relação aos pênaltis enfrentados. Então aí uma boa notícia aí do nosso goleiro Léo Jardim, que para pegar pênalti ele é muito bom, né, cara? Mas porra, para certas coisas ele deixa muito a desejar. Por exemplo, saída de gol. Espero que o Renato Gaúcho veja aí essa anomalia dele aí na saída de gol, jogar com o pé e treine mais aí o Léo Jardim nesse fundamento, porque é catastrófico. Gente, para finalizar, eu vou trazer aqui uma matéria do dono da grife reserva, né? Eu não sabia nem que ele era vascaíno, né, cara? A matéria do jornal O Globo, dizendo que o Flucê colocou o dono da grife reserva na justiça, tá? E perdeu a ação contra ele, tá? A matéria diz o seguinte, diz que o Flucê entrou com uma ação contra Rony Mesler, dono da grife reserva, torcedor do Vasco, né? E isso aconteceu em 2023. Aí o Fluminense pediu indenização por danos morais pela declaração de que usavam pó de arroz no passado. Como se eu estivesse falando alguma mentira, né? Aí diz que na primeira instância o juiz deu ganho de causa para o Flucê. Aí eu vou ler a nota aqui do Mesler, né? Do Rony Mesler, dono aí da reserva, vascaíno, nem sabia que ele era vascaíno. Se foi em 2023, eu acho que foi naquele jogo lá do Vasco contra o Atlético Mineiro, cara, no Maracanã, que choveu pra caramba, que foi gol do Serginho. Vasco gol de 1-0, gol do Serginho, que o Vasco lotou o Maracanã, então acho que ele estava se referindo a esse jogo. Foi no domingo e tava aquela briga, né? Que eles não queriam que o Vasco jogasse no Maracanã, que o Vasco para jogar no Maracanã era uma celeuma muito grande e tal. O Fluminense, principalmente, né? Era uns que batia o pé. Então ele postou uma nota na época que diz o seguinte, ó. No sábado, o Flucê, eu que tô falando Flucê, tá? Colocou 38 mil torcedores no Maracanã. No domingo, dia seguinte, o Vasco colocou 60 mil torcedores no Maracanã. Isso é evidência clara de que o Vasco precisa do Maracanã mais do que o Flucê. O Flucê poderia jogar em seu estádio lá nas Laranjeiras, onde há menos de um século eles mandavam pessoas pretas passarem pó de arroz no rosto para jogar futebol, escreveu Mesler nas redes sociais. Ele não falou nenhuma mentira, cara. Isso é a história do Clube das Laranjeiras, né? Que o negro tinha que pintar o rosto de pó de arroz para poder entrar em campo. Aí vão dizer assim, mas era aquele jogador lá, eu esqueci o nome do jogador, é ele que pintava o rosto por conta própria. Ele pintava porque senão ele não entrava, ele nem entrava dentro do clube, cara. Primeiro ele tinha que entrar pelos fundos. Até hoje, tá? Até hoje. Quem falou isso, cara, acho que foi o pai do Marcelinho. Marcelinho Carioca. Que falou que trabalhava no Fluminense como segurança e o pai dele era obrigado a entrar pelos fundos das Laranjeiras. Tá? Era obrigado a entrar pelos fundos. E esse jogador aí, ele pintava o rosto de pó de arroz para poder jogar futebol no Fluminense. Senão ele não jogava. Simplesmente assim. Senão todo mundo ia falar, né? Então, não falou nenhuma mentira. Aí os coitados se ofenderam, né? Aí, no caso, a defesa do empresário, né, comandada por Felipe Carregal, Stajmbok, isso aí deve ser judeu, né? Não sei. Cara, não vou falar. É o Felipe Carregal, que todo mundo conhece, que ele é vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, né? A parte jurídica é comandada por ele, ingressou com recurso no TJRJ, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os desembargadores reformaram a sentença de forma unânime e jogaram improcedente o pedido indenizatório do Flucê. Aí o Flucê diz que ainda recorreu ao STJ lá em Brasília e perderam de novo. Quer dizer, como diz o Fernando Diniz, se aquilo que vocês entenderam realmente, né? Então, o Fluminense tentou aí colocar o dono da reserva na justiça, porque ele falou que o Fluminense mandava os jogadores dele pintar o rosto de pó de arroz. Oh, meu Deus do céu, que coisa, né, cara? Se fosse qualquer anônimo que tivesse falado isso, qualquer
gente aí desconhecida aqui, como eu, por exemplo, não ia pegar nada, ninguém ia estar nem aí, mas como o cara é conhecido, né, cara, o cara é um empresário aí renomado, aí eles rapidinho, né, vão atrás de indenização. É impressionante, cara, como eles renegam o passado deles, né, cara? É impressionante esse clube da Laranjeiras. Pessoal, as notícias são essas. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.